A gente já parou para pensar em quem de verdade define o valor dos impostos que pagamos? Ou decide se o hospital do nosso bairro vai ser reformado? Pois é. Nesta análise, vamos mergulhar fundo nessa complexa luta pelo poder que molda as políticas públicas e, no fim das contas, afeta diretamente a nossa vida. Vamos investigar essa batalha que muitas vezes acontece nos bastidores pelo poder de criar e influenciar as políticas do nosso país. Quem são os jogadores? E, mais importante, quais são as regras desse jogo tão complexo? É o que a gente vai desvendar agora. Olha só que curioso. Uma pista de onde o poder realmente se concentra pode estar naquilo que é mais cobrado nos concursos para futuros administradores públicos. Dados da FGV mostram que quase 86% das questões são sobre entidades paraestatais. Isso nos diz algo muito importante. A influência vai muito além do governo tradicional, operando em áreas que a gente nem imagina. Então, para a gente não se perder nesse labirinto, este aqui é o nosso mapa. Vamos entender quem realmente comanda. A briga entre elites e o povo, as regras do jogo, como a nossa voz pode ser ouvida e, por fim, o papel fundamental do terceiro setor. Vamos começar do começo. Afinal, quem está no comando? Entender como o poder é distribuído é o primeiro passo para decifrar como a nossa sociedade funciona e, claro, quem sai ganhando com as decisões políticas. Bem no centro dessa disputa toda, a gente encontra um conflito clássico, quase uma novela. As elites contra o povo. Quem, no final do dia, tem a palavra final nas decisões que afetam a vida de todo mundo? Existem basicamente duas grandes teorias sobre como o poder se distribui. É como se fossem duas lentes diferentes para enxergar a mesma realidade. Uma lente mostra o poder concentrado lá no topo, na mão de poucos. A outra mostra uma disputa constante, meio bagunçada, entre vários grupos diferentes. Na visão do elitismo, a política é um clube bem fechado. As decisões refletem os interesses desse pequeno grupo no topo. As mudanças são lentas, calculadas e servem para manter as coisas como estão, beneficiando essa elite. Entrar nesse clube é bem difícil. Já no pluralismo, a coisa muda de figura. A política vira um grande campo de batalha, um mercado de influências. Nenhum grupo manda em tudo o tempo todo. É uma competição dinâmica e quem ganha é quem consegue mobilizar mais recursos. Tempo, dinheiro, conhecimento, contatos. Ok, já entendemos as teorias. Mas e na prática? Como essa briga pelo poder acontece no dia a dia? Vamos ver agora quais são as principais estratégias usadas para influenciar as decisões do governo. Existem basicamente 4 formas principais de fazer essa ponte entre a sociedade e o Estado. 4 regras do jogo diferentes. A gente está falando do clientelismo, do corporativismo, do insulamento burocrático e do universalismo de procedimentos. O clientelismo é aquele famoso toma lá, dá cá. É uma relação de troca de favores, bem desigual, que acontece por fora das regras oficiais. Pense nos cargos de confiança, por exemplo. É a política do favor em troca de lealdade. Aqui, o jogo é mais organizado. O governo chama para a mesa de negociação grupos de interesse bem definidos, como sindicatos de trabalhadores e federações de indústrias. A ideia é tentar equilibrar os interesses e gerenciar os conflitos de uma forma mais estruturada. O isolamento burocrático é como criar uma bolha de proteção em volta dos técnicos e especialistas do governo. O objetivo é blindar esses profissionais das pressões políticas e do clientelismo para que eles possam tomar decisões baseadas em dados. O governo de Juscelino Kubitschek, com seus grupos executivos, é um exemplo clássico disso no Brasil. E por fim a gente chega no que seria o ideal de um governo justo e imparcial. O universalismo de procedimentos nada mais é do que a ideia de que as regras devem valer para todo mundo, sem exceção, sem privilégios. É o exato oposto do clientelismo. Certo, mas e o cidadão comum? A gente fica só assistindo essa briga? De jeito nenhum. Agora, a gente vai ver como a população pode e deve entrar nessa disputa pelo poder, influenciar as decisões que afetam a todos. É importante entender que democracia não é só apertar o botão na urna a cada 2 ou 4 anos. Isso é a democracia representativa. Mas a participação de verdade vai além. Ela acontece quando a gente se envolve diretamente na gestão pública, no dia a dia. E essa participação pode acontecer em diferentes níveis. Pensa numa escada. Lá embaixo tem a pseudo-participação. A pessoa é consultada, mas não tem poder de decisão. No meio do caminho, a participação é parcial. A opinião influencia, mas a decisão final ainda é de outros. E lá no topo, temos a participação plena, onde o poder de decidir é realmente compartilhado. E na prática, como se participa?
Existem várias ferramentas. Nos conselhos de gestão, por exemplo, dá para fiscalizar e propor políticas. No orçamento participativo, a comunidade decide onde parte do dinheiro público será investido. As conferências definem metas para áreas como saúde e educação, e as audiências públicas abrem espaço para o diálogo. E quando a gente pensa que já mapeou todos os jogadores, entra em cena um ator super importante para completar esse quebra-cabeça: os parceiros sem fins lucrativos que trabalham lado a lado com o Estado. Essas organizações, que a gente também chama de entidades paraestatais, atuam num espaço interessante, entre o Estado e o mercado. Elas não são governo, mas também não são empresas que visam o lucro. Elas executam atividades de interesse público com o apoio do Estado. E tem de vários tipos. Tem o famoso Sistema S, como SESI e SENAI. Temos as organizações sociais, que podem administrar hospitais e museus, e as OCSPs, que atuam em uma infinidade de projetos sociais. Cada uma tem um jeito de se relacionar com o governo. As organizações sociais, ou OS, e as OSCIPs são dois exemplos bem comuns, mas diferentes. A grande diferença está no papel que elas assinam com o poder público. As OS fecham contratos de gestão, um vínculo mais forte para executar um serviço público. Já as OSCIPs firmam termos de parceria, que é um acordo de cooperação para realizar projetos de interesse social. Ufa! Deu para ver que o palco está lotado, né? A governança, no fim das contas, é essa luta de poder constante entre elites, grupos organizados, cidadãos comuns e parceiros do terceiro setor. Não é um processo simples e linear, mas sim o resultado desse cabo de guerra diário. E tudo isso deixa uma pergunta no ar. Num jogo com tantos jogadores, com tantos interesses em disputa, será que uma única voz ou um grupo de vozes pode realmente fazer a diferença e mudar o resultado? A resposta para essa pergunta talvez defina não só o futuro das políticas públicas, mas o futuro da nossa própria influência na sociedade.